Bom dia, grande Ciro Gomes, querido amigo, como vai você? Bom dia, meu caro Mário Kerst. Um forte abraço para você e a todo irmão, gente querida da Bahia, do nosso Salvador, da Rádio Metrópole, todo o interior que está conectado conosco. Ciro, olha, é um prazer enorme conversar, você sabe disso. Sou seu admirador, gosto muito de conversar com você e nós estamos realmente ligados por todo o interior da Bahia. Aqui comigo estão dois jornalistas daqui da rádio, Nardelli Gomes e André Uzeda, que irão fazer perguntas também a você. Ciro, eu gostaria primeiro, dividir em duas etapas ou mais assim, essa nossa entrevista. Primeiro, seus comentários sobre o governo Bolsonaro, o momento que nós estamos vivendo e as constantes referências que você faz a ele, inclusive quando conviveram na Câmara dos Deputados. Mário, olha, eu procuro ser sóbrio e equilibrado porque nós precisamos ajudar o Brasil a sair dessa encalacrada. Mas eu tenho para mim que nós estamos vivendo a pior crise da história brasileira. E essa crise, ela tem antecedências, não foi o Bolsonaro que produziu, mas ele está agravando de forma dramática. E eu procuro sustentar essa minha reflexão pensando no futuro, pensando em a gente entender a doença para poder estabelecer os remédios corretos ou as cirurgias necessárias que o corpo do Brasil está precisando, sem o que o nosso povo vai passar uma situação ainda mais grave do que estamos. Veja, vamos a alguns números. Sob o ponto de vista daquilo que mais me preocupa, a vida do povo. O Brasil tem hoje quase 15 milhões de pessoas abertamente desempregadas. Nunca houve número parecido. O Brasil tem hoje 6 milhões de pessoas naquilo que o IBGE chama de desalento, que na verdade é o desempregado que desistiu de procurar emprego. Então a gente pode perfeitamente somar 15 com 6 dá 21 milhões de pessoas que acordaram hoje de manhã, estão talvez dentro de um ônibus porque o trocador deixou ele pular a catraca porque nem dinheiro para pagar a passagem tinha, indo atrás de emprego e provavelmente voltam no fim da tarde com a boca amarga de decepção, com o filho com fome, com aluguel para pagar, com o nome sujo no SPC. Aliás, 63 milhões e 700 mil pessoas estão no Brasil humilhadas com o nome no SPC. A informalidade, ou seja, a quantidade de brasileiros que está obrigado a trabalhar sem nenhuma proteção, sem salário mínimo, sem 13º, sem direito a férias, sem cobertura para acidente de trabalho, agora e no futuro sem nenhuma aposentadoria. Se a motocicleta quebrar, ele fica 2, 3, 4, 5 dias, porque às vezes nem sequer o dinheiro tem para pagar o conserto nessa vida de informalidade que já atinge 40 milhões de brasileiros. Ora, aí nós vamos somando números que são absolutamente trágicos. O salário mínimo hoje, Mário, tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos. E a cesta básica hoje já custa mais de R$600, porque a inflação, depois do esforço que nós fizemos lá atrás no Plano Real, a inflação do aluguel está em 35%. E a inflação do varejo está acompanhando isso em alguns produtos como o gás de cozinha, como a gasolina, como o óleo diesel, que aliás subiram de novo hoje, também estão escalando a carestia, que fazia muitos anos não era um problema central para a vida do povo brasileiro. Em cima de tudo isso, uma pandemia trágica que foi enfrentada com absoluta incompetência, com hostilidade aos cientistas, com hostilidade aos governadores. Quando tem uma tragédia coletiva, todas as nações se unem, botam de lado suas desavenças, chamam a sua inteligência tecnológica, chamam os seus professores, os seus doutores, faz a consulta do que é que tem que fazer e todo mundo divide a tarefa de superar essa coisa. Não, o Bolsonaro abriu logo um azar contra os governadores e prefeitos para uma doença que não tem remédio, ele prescreve como um verdadeiro charlatão remédios que não funcionam e que geram efeitos colaterais mortais, como aconteceu. Quando a gente vai olhar por trás disso, está lá a compra superfaturada, mandou o Exército comprar por 700% de superfaturamento, cada coisa que eu estou dizendo aqui há documentos, né? Comprou 700% da cloroquina. Enfim, eu não quero cansar os seus ouvintes, mas eu estou seguro de que nós estamos vivendo a maior tragédia social, econômica e política da história brasileira. Ciro, outra coisa, você sempre denunciou o peculato da família Bolsonaro, em termos duros, claros. A imprensa nunca investigou, nem eles responderam, nem te processaram. Como é que é essa história, hein, Ciro?
No seu programa mesmo eu fiz algumas vezes. Eu não faço isso com nenhum prazer. Eu não ganho nada disso, a não ser aborrecimento, processo. Mas eu acho que é meu dever moral, conhecendo as coisas erradas que eu conhecer, de denunciar para tentar corrigir as coisas. Então, veja, eu tive a coincidência de ser deputado na mesma época que o Bolsonaro era. O Bolsonaro foi deputado federal do baixíssimo clero, que, como a gente chama aquela turma que está ali só na fisiologia, no clientelismo, na roubalheira, que nunca deu dia de serviço para a população. E eu, contemporâneo dele, quer dizer, na época, a mesma época que ele foi deputado, eu fui, e ali estava muito claro. Bolsonaro tinha 5 funcionários fantasmas que assinavam o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. E os nomes estão lá, Mário. Talvez o aspecto da gente denunciar exatamente seja esse que você está chamando a atenção. Porque o Bolsonaro foi muito útil para uma parte do baronato brasileiro. Os super ricos, esses que estão se lixando para a vida do povo, queriam eleger um, não conseguiram, queriam eleger outro, não conseguiram, e foram com o Bolsonaro. E eles blindam essas pessoas, e corrupção que é ruim para eles é só quando é conveniente. Essa é a tragédia brasileira. Enquanto o dinheiro roubado é aquele que falta de bocado para comer do povo trabalhador do Brasil, eles não estão nem aí. Mas se o dinheiro roubado for por alguém que agora está prejudicando, né, a parte dos lucros aí, porque a economia brasileira também está isolada do mundo, com gravíssimas dificuldades, inclusive por setores exportadores que estão crescentemente sofrendo retaliações de fora, pelo desmatamento da Amazônia, pelo genocídio das comunidades tradicionais indígenas. Enfim, tudo isso está acontecendo no Brasil, e eu escrevi um artigo na Carta Capital dessa semana em que eu faço um repto, né? Porque aqui no Brasil parece que corrupção só incomoda aquela que é do adversário. Quando é do amigo, que a gente tem afeto, parece que a corrupção não interessa, a gente passa pano, relativiza, como está acontecendo com parte importante hoje da sociedade civil brasileira com o Lula. Lamento dizer, mas o Lula não teve o devido processo legal. É fato isso, eu denunciei. O Moura era um arbitrário, um moralista de goela, que depois se revelou um politiqueiro corrupto. Ok, está tudo certo. Mas fazer de conta que a corrupção não entrou no elemento central do modelo de poder do PT, e isso é insultar a inteligência do povo brasileiro. Ciro, nós temos agora essa CPI da Covid, toda hora aparecem denúncias novas sobre a compra de vacinas. Antes de ontem foi uma ex-cunhada dele que abriu o bico. Você acha que isso pode levar a alguma coisa? Ou o superpresidente da Câmara dos Deputados segura o pedido de impeachment e vai empurrando aí até o fim? Olha, Mário, alguma coisa de relevante está sendo produzida na CPI durante o seu processo de acontecimento. Ou seja, quando a gente vê que as práticas da milícia do Rio de Janeiro, que é a outra conexão do Bolsonaro e da sua família de quadrilheiros, né, traz um cabo da PM de Minas Gerais para abusar da cara dos senadores e da opinião pública brasileira como um todo, fazendo aquilo que eles fazem no Rio de Janeiro, nas milícias, que é plantar prova, alterar a cena do crime, né, fraudar, enfim, toda e qualquer tentativa de devassar que alguém queira fazer excepcionalmente no Brasil. Pois bem, essa CPI está sendo vista pelo povo brasileiro e isso já é muito importante. Muitos brasileiros que votaram de boa fé no Bolsonaro, que foram enganados por ele, estão tendo agora a oportunidade de ver concretamente, né, coisas aberrantes, tipo a Pfizer, uma empresa que não tem intermediários, oferece diretamente, através de 81 e-mails, vacinar preferencialmente no Brasil, porque era um grande outdoor, uma grande demonstração de eficácia dela para o mundo, ofereceu isso em agosto do ano passado, para começar a vacinar o nosso povo em dezembro do ano passado. E eles nem sequer responderam. Enquanto isso, uma empresa de fachada americana que tem 3 funcionários traficando influência com um cabo da PM. Vamos raciocinar juntos, pelo amor de Deus. É sério mesmo um país que tem 210 milhões de habitantes negociar uma vacina para uma doença como a Covid, né, através de um cabo da PM jantando no restaurante de Brasília com um picareta plantado no ministério para roubar. Olha, se a gente não se indignar com isso, eu já tinha chegado no limite da minha indignação quando eu assisti um escândalo de corrupção na merenda escolar. Eu achava, agora daqui para frente não é mais possível que a gente veja coisa. Agora estou vendo. No governo Bolsonaro, adiaram por meses, o que significa
centenas de milhares de irmãos e irmãs nossas mortos, famílias em luto, amigos em luto. Eu mesmo perdi uns 30 amigos queridos e parentes próximos, etc., pela Covid. E agora a CPI está me mostrando que o jogo era de roubalheira. Adiar uma vacina que não tem intermediário, adiar outra vacina que não tem intermediário, criar um caso com o governo de São Paulo, destratar o contrato, a encomenda com o governo de São Paulo para comprar a Coronavac, e isso enquanto, do outro lado, tudo corria mais ligeiro para negociar com uma firma de 3 funcionários americana que tem um representante no Brasil, que estabeleceu que para negociar com o governo era um cabo de Minas Gerais. Francamente, meu irmão brasileiro, se você ainda não está indignado, alguma coisa está errada, não é mais com o Brasil, é com a sua alma, é com o seu coração que virou uma pedra. Então a CPI está prestando esse serviço, ponto. Acha que vai dar alguma coisa? Eu tenho muita dúvida. Muita dúvida mesmo, espero muito que Deus me permita morder a língua, porque o Brasil precisa passar tudo isso a limpo. Mas eu tenho muita dificuldade de ver o meu país ser moralizado por iniciativa do Renan Calheiros. Sabe? Com todo respeito, não quero criar nenhum caso, mas eu tenho muita dificuldade. Agora mesmo está indiciado pela Polícia Federal, alegando com razão que a Polícia Federal pode estar a serviço da luta política do Bolsonaro, e aí estamos nós também, a Bolsonaro, apodrecendo a confiança de uma instituição que tem um século de respeitabilidade no Brasil, ou pelo menos quase um século de respeitabilidade no Brasil, porque é isso que o Bolsonaro está fazendo, corrompendo as instituições brasileiras. Bom, por que eu tenho essa desconfiança de que não vai dar em nada? Não vai dar, do ponto de vista das consequências práticas. Porque eu duvido que um relatório severo seja produzido. Se for produzido, duvido que ele seja aprovado. Se for aprovado, as consequências irão para 2 caminhos. Os crimes comuns irão para o Procurador-Geral da República, que, infelizmente, também está aí muito mais para acobertar, com todo o respeito que se deve à institucionalidade, mas não é possível calar a boca diante daquilo que tem acontecido. O Procurador-Geral da República levando o pito da ministra Rosa Weber, porque sequer se sentiu obrigado a mandar investigar, porque investigar não é condenar. Você tem uma suspeição de que o Bolsonaro recebeu uma denúncia de que estariam roubando na vacina do seu governo e não tomou providência nenhuma. O nome disso é prevaricação. Pois bem, duvido muito que o Procurador-Geral da República saia dessa posição de engavetador-geral da República, em que ele, infelizmente, se colocou, pela prática repetida de omissões e prevaricação também. E o outro crime, você já matou a charada. É o crime de responsabilidade flagrantemente cometido, mas que cai numa disfunção. Um deputado federal, unipessoalmente, ou seja, sem consultar ninguém, sem recurso, sem prazo, sem obrigação de se explicar, senta em cima do processo de impeachment, onde 23 crimes estão qualificados, confiando de que a impunidade vai ser a garantia de que ninguém vai ver, que é o caso do Lira, que, vamos lembrar, foi eleito na esteira de um outro escândalo que o Bolsonaro libera 3 bilhões de reais com B de bola para subornar deputados e conquistar esse lugar para impedir o impeachment de andar. Só o nosso povo protestando é que vai mudar essa equação. Nós estamos conversando com Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT. A jornalista Nardelli Gomes tem uma pergunta para você, Ciro. Oi, Ciro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nardelli. Apesar de tudo isso que você e Mário estão conversando, sobre todas as principais bandeiras que Bolsonaro prometeu e levantou quando se candidatou, a coisa da honestidade, no meu governo não tem corrupção, já depois de eleito, a vida melhor para o povo, chegou-se a falar, Paulo Guedes, que o gás de cozinha ia diminuir de preço e pela metade do preço, hoje a gente viu, como você lembrou, aumento aí de gasolina, diesel e gás. Ainda assim, existe uma parcela da população que está fechada com o Bolsonaro e não muda de opinião, mesmo depois de todas essas camadas que vão se somando aí de denúncias de corrupção e da vida do povo não melhorando. A que você acha, a que você acredita que essas pessoas ainda continuam junto com ele? Olha, eu conto hoje uma mais ou menos 22%, 25% no máximo de irmãos e irmãs nossos brasileiros que, apesar de todas essas contradições, evidências chocantes, escandalosas, ainda se afirmam do Bolsonaro. Eu divido em 2 pedaços. 15 desses 25% são pessoas iguais ao Bolsonaro. Toda a sociedade, toda a comunidade tem essa gente. O Bolsonaro representa o xenófobo, representa o homofóbico, representa o fracassado que suborna para crescer socialmente,
né, o pequeno burguês que tem dinheiro, mas não dá valor a um livro. Né? Isso existe em toda a sociedade do mundo, mas é uma minoria, embora muito constrangedora, que nós temos que enfrentar. Enfrentar com o exemplo, enfrentar com o argumento, enfrentar com as linguagens da democracia. Em nenhuma hipótese aceitar que a gritaria deles, a violência deles, que vai crescer, né, sejam o tom desse enfrentamento. Os outros 10% é uma coisa que eu conheço com a minha alma. Sabe, 57 milhões de irmãos e irmãs nossas, respeitabilíssimos, queridos, pessoas, enfim, sofridas como nós, votaram no Bolsonaro. E a gente precisa sempre ter a humildade de lembrar que são os nossos compatriotas que votaram no Bolsonaro. Eles agora, mais da metade, já perceberam que foram enganados. Os outros estão olhando ainda. A política é uma coisa muito inconfiável. Mas a grande pergunta que eu tenho feito, não para olhar para o passado, mas para a gente entender o nosso povo e fazer uma reconciliação do Brasil com o nosso futuro. É uma pergunta simples. Por que 70% do povo brasileiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul como um todo, do centro-oeste e do norte do Brasil, 7 em cada 10 brasileiros votaram no Bolsonaro? É uma pergunta que a gente tem que se fazer para respeitar o nosso povo. Ora, a razão é muito simples e está no nosso nariz. E do outro lado, não querem que a gente discuta isso com maturidade. Qual é a razão? A razão é um encontro trágico da pior crise econômica com a pior crise de corrupção da história moderna brasileira, produzida pelo lulopetismo. Ou não é verdade que o Brasil caiu 7% da economia com a Dilma? Ou não é verdade que o Palocci era o ministro da Fazenda, braço direito do Lula, fundador do PT, comandou a economia do Brasil durante os governos do Lula e da Dilma, e comandou a política, devolveu 100 milhões de reais. Assinou um cheque e devolveu, dizendo claramente para a justiça, para poder livrar anos de cadeia, que tinha roubado aquele dinheiro. A delação premiada do Palocci é de fazer corar um frade de pedra, gente querida. E aí tem uma turma aí que é fanática, que é igualzinho. Também tem do lado do Lula isso. O Lula pode bater na mãe, pode chamar Jesus de palavrão, pode fazer o que quiser, essa turma passa o pano, esquece e tal. Nós estamos noutra. Então o que nós temos que fazer na frente dessa metade da metade que o Bolsonaro ainda tem? Humildade, paciência, sabe, explicar para eles que o Brasil tem outros caminhos que não sejam negar o Bolsonaro e cair de volta no lulopetismo corrompido. E é isso a que eu estou dedicado. Ciro, você acha que os responsáveis principais pela eleição de Bolsonaro foi o que você chama de lulopetismo e Sérgio Moro? Vamos raciocinar juntos. É impossível não chegar a essa constatação se a gente olhar a vida brasileira. O PT ganhou 4 eleições, Mário. Se nós alargarmos a compreensão de um Brasil civilizado, progressista, para o discurso do PSDB, o povo brasileiro nos deu a esse campo 6 eleições seguidas depois da tragédia do Collor. Não é brincadeira, não. 6 eleições o povo brasileiro nos deu ampla maioria. 2 do Fernando Henrique, 2 do Lula, 2 da Dilma. O que aconteceu para, de repente, a esmagadora maioria dessa nação sofrida, trabalhadora, humilde, né, decente, como a esmagadora maioria do povo brasileiro vira a cabeça e vota num deputado corrupto, incompetente, que não tem uma realização, não tem uma promessa, não tem uma proposta, não tem equipe, não comparece ao debate? O que aconteceu? Se é só olhar o que aconteceu. O que aconteceu? O Lula, né, nos impôs a Dilma, como depois tentou mentir que seria candidato e impôs o Haddad, que tinha acabado de perder a eleição para prefeito de São Paulo no cargo. Tirou 16% dos votos, perdeu em todas as regiões. Gente querida, eu não estou falando isso com nenhum prazer. Vamos raciocinar para salvar o nosso país. Salvar o nosso país significa devolver a condição do Brasil, voltar a crescer. Faz 10 anos que o Brasil não cresce. 10 anos. Por isso que não tem emprego para ninguém, por isso que o salário é tão vil, por isso que a informalidade generalizou-se, por isso que não tem dinheiro para nada nesse país, porque o país parou de crescer. Já tem 30 milhões de brasileiros que estão vivendo, nasceram e estão vivendo, e que não viram esse país crescer nada. Esses 10 anos de queda econômica, que é o primeiro fator, 6 anos foi do Lula, lulopetismo. 2 anos foi do Michel Temer, que a irresponsabilidade política do Lula levou ao poder. Quem estiver duvidando do que eu estou falando, pelo amor de Deus, põe a mão na cabeça e no Google. E
E veja lá, eu denunciando o Lula, não faça isso, não seja irresponsável, botar o Michel Temer, um corrupto na linha de sucessão do Brasil. E eles responderam que eu estava magoado. Depois eu disse, Lula, não faça isso, não entregue furnas para Eduardo Cunha, aquele que presidiu a Câmara e que fez o impeachment. Sabe com quem que o Lula está agora? Com os caras que fizeram impeachment. Então esse é o primeiro fator, a decadência econômica mais grave da história do Brasil. A expansão do crédito que o Lula fez, no primeiro momento, virou inadimplência. 6 milhões de micro e pequenas empresas estão no Serasa. São números, vamos conferir isso, vamos pensar, porque é o que interessa. Negócio de paixão, de ódio, isso não leva para ninguém, para canto nenhum. E o outro fator foi a corrupção. Desculpa, eu nunca fui um moralista de goela, sempre condenei esse udenismo, que a pior excrescência é esse Sérgio Moro, que é o camarada que é corrupto, usar a denúncia moral, explorar a moralidade popular, o sentimento de repulsa do povo com a ladroeira para o seu próprio interesse. Ou não é um juiz que largou o lugar de ser juiz para ser ministro de um político que se elegeu porque ele caçou os direitos do outro político participar. Então, essas duas coisas, a crise econômica com a corrupção levada ao centro do poder no Brasil pelo Lula, é que produziram o Bolsonaro. E agora é só você ver o que eles estão fazendo. Enquanto a gente luta obstinadamente pelo impeachment do Bolsonaro, o Lula não assinou nenhum pedido de impeachment. Veja no Google se tem alguma entrevista do Lula fazendo um apelo pelo impeachment do não querem. Eles querem manter o desastre do Bolsonaro, que mais gente se ferre, que mais gente seja humilhada, que mais gente morra no Brasil, para eles voltarem sem ter ninguém que discutir o que eles andaram fazendo no passado. Ciro, André falando. Eu queria fazer uma pergunta. André. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre o Bolsonaro, mas baseado em uma posição que você assumiu recentemente. Você e o presidente do seu partido, Carlos Lupe, defenderam recentemente um sistema auditável para a urna eletrônica, né? Que é um sistema, a pessoa vota ali e tem uma contabilização do papel. E que caso houvesse algum problema, se abriria esse papel para conferir se a urna está ou não correta. Minha pergunta em relação é a seguinte, né? Eu sei que isso tem muito a ver com o Brizola, que em 82 sofreu o processo lá do Proconsult, né? Foi lesado na eleição. Então, o PDT tem essa bandeira histórica da urna auditável, né? De auditar a urna. Em 89 também, que foi uma disputa acirrada com Lula. Ele acabou não indo para o segundo turno. Mas você não acha que nesse momento específico, fazer essa defesa dessa urna auditável não põe em xeque o sistema eleitoral brasileiro? E isso é uma bandeira que Bolsonaro tem feito, e muito com o propósito, talvez, de não reconhecer o resultado de 2022. Você não acha que você, sendo um político ligado à democracia, que faz oposição a ele, nesse momento você não endossa esse discurso de pôr em xeque o sistema eleitoral brasileiro? Olha, André, nós precisamos tomar essa bandeira do Bolsonaro. Deixa de novo eu refletir, pedindo às pessoas que pensem com sua própria cabeça. O voto jamais poderá ser de novo um voto impresso. Ninguém, a não ser o Bolsonaro, está defendendo essa aberração que nos voltaria ao passado, que não tem nenhum cabimento. Vamos ter clareza disso. Ninguém sério no mundo defende um voto na cédula, que você bota um X e não sei o que. Então isso é mentira. Só o Bolsonaro defende isso por um pretexto. Ele vai perder as eleições e vai tentar repetir no Brasil aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Vai tentar escalar um golpe. Mas é um delírio, que nós vamos dar a ele um destino bastante sólido para ele aprender que esse país nunca mais vai abrir mão da sua virtude democrática. Então, não temos nenhuma afinidade com essa maluquice do Bolsonaro. Porém, o mundo inteiro, André, o mundo inteiro, sem exceção de nenhum país a não ser, nós descobrimos, Tonga e Sri Lanka, tem o voto dado sem a redundância necessária. Então, redundância o que é? É você fazer a coisa dobrada. Todos nós confiamos na urna eletrônica. A urna eletrônica brasileira, se eu não acreditasse nela, eu não seria candidato. Só um canalha como o Bolsonaro, que explora a boa-fé do povo, que é eleito no sistema a vida inteira, eleito os filhos bandidos, tudo eleito no sistema, agora vai botar suspeita que o sistema não funciona. Só um bandido como o Bolsonaro é capaz de fazer isso. Então, que ninguém nos confunda com isso. Mas a tecnologia moderna permite que você adapte a urna eletrônica a essa redundância. O que é a redundância? Hoje você vai na urna, aperta 12, aparece o meu retrato lá, Ciro, você confirma e pronto. Nunca mais você vai poder conferir se aquilo foi dado mesmo daquele jeito ou não. Isto não é correto, isso não é sadio. O que você pode fazer? É adaptar nessa própria urna eletrônica uma urnazinha de plástico indevassável, escura,
em que ao você apertar o 12, aparece o retrato e aparece o nome ali, numa tirinha, como papel papel de essas maquininhas de cartão de crédito. Só que em vez de ser o papel que você pegar nele, o papel cai dentro da urna para ninguém nunca mais ver. E aquilo morreu ali. Ninguém vai ver. Aí amanhã tem uma suspeita, em Camaçari aconteceu, tem uma suspeita, bota a suspeita, o juiz examina, se for o caso, o juiz manda abrir a urnazinha, que é secreta, ninguém vai associar aquele voto com quem quer que seja, e conta. Ou seja, que nem a mulher de César em Roma, diz o ditado popular. A mulher de César em Roma não basta ser virtuosa, tem que parecer ser. E se nós tirarmos esse argumento do Bolsonaro, acabamos com a brincadeira dele. A pergunta final é: qual é o problema de fazer uma redundância de maneira a tornar absolutamente insuspeita até o mais cético das pessoas no sistema eleitoral? O mundo inteiro faz isso. Ciro, eu queria agora falar com você sobre dois assuntos. Você continuamente tem chamado Lula para um debate e ele não tem aceitado, primeiro. O segundo, eu queria que você falasse o seguinte: qual o seu plano para o Brasil? Porque o que a gente vê, Ciro, pelo menos eu com a idade que tenho, é que tem muito tempo que a gente não vê um plano para o Brasil. A gente, ainda mais agora no governo Bolsonaro, que não tem plano para nada. Paulo Guedes mesmo entrou, fez aquele super ministério e não adiantou nada, não foi para lugar nenhum. O Sérgio Moro ia instaurar a moralidade, me lembro de Stanislau Ponte Preta, né? Ou instaure-se a moralidade, ou locupletemo-nos todos. Então, por que Lula não aceita debater com você? E qual o seu projeto, Ciro? E uma coisa que eu acho muito engraçado, só um parentezinho, me perdoe, é que sempre diziam assim: não, Ciro é um sujeito muito estourado, ele é descontrolado, às vezes ele diz coisa. Rapaz, você de junto o que a gente está vendo aqui, eu sei que você tem um temperamento forte, lhe conheço há muito tempo, lhe admiro há muito tempo, você é um homem de coragem, não é? De junto da calaçaria, da baixaria, eu vou indicar você para santidade lá pelo nosso Papa. Mas diga aí, Ciro, fale dessas coisas. Você sabe, Mário, morreram 18 irmãos nossos de frio nas ruas de São Paulo. Sabe, no dia que eu não amanhecer indignado, eu estou em São Paulo hoje, no dia que eu não amanhecer indignado, nesse dia eu largo a política. Sabe? Eu não vou vender minha alma para ser presidente do Brasil, não vou fazer meu olho virar um olho de cobra, sabe, que não expressa emoção nenhuma. Agora, as pessoas dizem que eu sou, temperamental, não sei o quê, porque não dizem que eu sou corrupto, porque não dizem que eu sou incompetente, enfim. Mas veja, por que eu estou pedindo um debate? Não é com o Lula, é com todo mundo. Eu tenho ido, outro dia eu tive o privilégio de debater na Globo News com o Fernando Henrique Cardoso, importante ex-presidente do Brasil. Eu não sou ninguém, sou só um postulante, se o meu partido confirmar a indicação. Mas por que e o Lula não vai? O Lula agora, a sua santidade, já ganhou, era uma arrogância impressionante. Uma coisa que acabou corrompendo o Lula foi ele perdeu os amigos honestos dele. Márcio Tomás Bastos, Guxiquem, que eram pessoas que falavam as coisas concretas para ele. Agora virou um ciclo de baixo nível, de gente corrupta e de gente que só diz amém, só aplaude, só bate palma para as irresponsabilidades completas dele. Mas volta aqui, por que o debate é necessário? E isso encaminha a segunda parte da pergunta, que é o projeto. Isso. É porque nós precisamos ajudar o povo brasileiro a entender a doença e propor os remédios, porque alguns desses remédios são amargos e vão mexer com interesses muito poderosos de certos setores da elite. Se o povo não souber o que está acontecendo, a gente não acha nem o caminho de entender a doença e muito menos, se você entende a doença, você não vai ter o remédio correto. Vamos concretamente aqui, vamos lá. O Brasil, entre 1930, já estou agora falando do projeto, entre 1930 e 1980, o Brasil é um dos países que mais cresceu no mundo. Agora, quiseram me desmentir nisso, porque Singapura cresceu um númerozinho ali um pouco a mais do que o Brasil, etc. Mas vamos lá, o Brasil é um dos 3 países que mais cresceu dos 200 países da humanidade, entre 1930 e 1980. Crescendo quase 7% ao ano em média, 6,5% em média ao ano. E nos últimos 10 anos,
O país parou de crescer, cresceu 2% em 10 anos, ou seja, cresceu quase nada por ano. Se um país que já tem a história de desigualdade, de miséria, de falta de infraestrutura, de falta de matrícula nas universidades, de falta de atenção de saúde que funcione, de falta de atenção de segurança pública que funcione, no básico, não cresce, aumenta a população, as necessidades aumentam e a riqueza é a mesma. Ou seja, o conflito se agrava muito mais ainda. Por que o Brasil, tendo um céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, um chão generoso que tem petróleo, que tem minério, que tem água, que tem solos agricultáveis, crescia 7% ao ano e agora cresce zero? Se o chão é o mesmo, o povo é o mesmo, eu tenho dito, o que está fracassando é a política. E essa é a tragédia primeira que a gente precisa entender, mudar o modelo econômico. E aí mudar o modelo econômico significa entender, e eles querem que eu tenha essa reflexão com barulho, com zoada, que o modelo econômico que está dominando o Brasil, que produziu essa tragédia, é o mesmo desde Fernando Henrique Cardoso. Anote aí, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Com Lula, com Dilma, com Temer, com Bolsonaro e com Fernando Henrique. Só muda a perfumaria. O governo Lula-petista, eu pego porque aqui está o debate do nosso campo mais progressista, do campo popular, do campo que está preocupado com miséria. Eu fiz o levantamento, é fonte oficial do Tesouro Nacional. Durante os governos do Lula-petismo, o Brasil pagou a 10 mil, 20 mil famílias rentistas do sistema financeiro 4 trilhões com T de tapioca de juros. No mesmo período, foram dados às milhões de famílias pobres brasileiras que recebem Bolsa Família 332 bilhões de reais. São números oficiais, 4 trilhões para os ricos, 332 milhões para os milhões de pobres do Brasil. É claro que é muito importante a transferência de renda, o Bolsa Família. Claro que é muito importante, portanto, a gente tem que reconhecer que isso é muito importante. Porém, olha a desproporção, é o mesmo bolso. É o mesmo bolso o baiano, meu irmão, baiana, minha irmã. É o mesmo bolso, o bolso do Tesouro Nacional tirou durante os governos do PT 4 trilhões de reais para pagar juros e do mesmo bolso 332 bilhões de reais para pagar o Bolsa Família aos milhões de irmãos pobres nossos. Como é que você vai dizer que isso não é importante, 330 bilhões? É muito importante. Mas isso bota alguém para frente? O que bota uma nação para frente é o trabalho, decentemente remunerado, protegido, é uma escola emancipadora que permite ao filho do trabalhador alcançar a vaga na universidade, alcançar, virar um empreendedor, entrar na economia do conhecimento digital. Hoje nós estamos tendo isso. Então, veja, a solução para a saúde, falta uma atenção básica de saúde e tal. O que nós precisamos fazer? Claramente, nós estamos falando de projeto. Mudar a formação dos médicos, o que significa enfrentar determinadas incompreensões, e criar uma carreira de Estado, igual um promotor. Não tem lá no interior da Bahia, não tem um promotor que começa a carreira lá e vem crescendo até chegar na capital? Sim. Também nós temos que fazer chegar o médico lá numa carreira de claro. Estado. Qual é a solução do Lula? Trazer médico de Cuba. É bom trazer médico de Cuba? É importante? Claro que é importante. Mas eu estou mostrando a diferença entre uma mudança estrutural e uma mudança que apenas, sabe, da mão para a boca, faz você ganhar uma eleição e depois todo um bocado de comida é perdido. Porque nenhuma mudança foi garantida. O Bolsonaro agora diz que vai aumentar o Bolsa Família. Pronto, isso agora vai virar política de esquerda. Então, qual é a minha ideia, Mário? A ideia é que o Brasil precisa ter um plano. Um plano significa onde é que nós estamos, quantos garotos querem ir para a universidade e não conseguem entrar, quantos mães de família, pais de família precisam de uma atenção básica de saúde, de um exame especializado, de uma consulta com tecnologia e não conseguem. Né? Quantos garotos gostariam de mudar de profissão para uma área tecnológica? Como é que um empreendedor jovem tem o acesso para fazer capacitação gerencial, acesso a mercado? Parece até grego o que eu estou falando, mas é o que o mundo inteiro está fazendo e nós aqui estamos condenando a estudantada brasileira a um beabá completamente anacrônico do século XIX, numa escola careta que faz uma evasão de metade dos alunos do ensino médio. Nós temos que transformá-lo em tempo integral, profissionalizante e sair com um estágio remunerado, como a gente faz no Ceará. Para mais da metade já e vamos chegar a todo mundo. Aí é o seguinte, quanto é que custa isso? É o debate que eu quero fazer, porque isso não cai do céu, nem promessa de político vale nada. Vale uma cédula de R$3, promessa de político que não vier acompanhada quanto custa e depois de onde vem o dinheiro. Aí você entra naquela parte mais chata, que é o sistema tributário, o sistema previdenciário.
que é onde você junta o dinheiro para repartir a tarefa de financiar corretamente as políticas que você está anunciando. Enfim, um projeto significa, está aqui o ponto de partida, nós queremos em 30 anos virar uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos. Então a renda por cabeça na Espanha é 3 vezes a brasileira. Como é que o Brasil alcança a Espanha? Tem que crescer a economia 5% ao ano, sem parar nenhum, em média. Para crescer, nós precisamos tirar os nós que estão aí. Quais são os nós? O endividamento explosivo das famílias. Então lá se vai, o plano é muito extenso, pensa em todos os aspectos. Então vamos lá reestruturar a dívida das famílias para ajudar o povo brasileiro a sair do SPC e restaurar o principal vetor de atividade econômica, que é o consumo das famílias. Depois vamos ajudar, vamos em socorro das micro, pequenas e médias empresas, especialmente, mas das grandes também, para reestruturar o crédito condicionado a uma retomada do investimento e a retenção do emprego formal com carteira assinada. Depois vamos restaurar a capacidade de financiamento do setor público. Então o setor público brasileiro hoje está investindo o menor volume da história. Tem mais de 3 mil obras paradas só de infraestrutura relevante no Brasil. E aí eu faço essas coisas todas e digo por onde é que nós vamos crescer a economia do Brasil. Então os complexos industriais, a saúde, agora todo mundo está vendo o que está escrito no meu projeto há muitos anos. O Brasil está importando até máscara de proteção individual na Covid da China. Outro dia a China ganhou a competição para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Essa licitação foi cancelada de tanta gente esculhambar. Mas olha onde nós chegamos. O Brasil está importando com dinheiro público quase 17 bilhões de dólares, que dá 80 bilhões de reais por ano, financiando com o tostão que nos falta aqui, emprego na China, emprego na Europa, emprego nos Estados Unidos. Compreende? Por nada. Isso não aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro está agravando tudo isso, mas quem desmontou a estrutura produtiva brasileira foram os governos pós-democracia. Olha o desastre. Os governos pós-democracia pegaram a indústria brasileira, que era 30% do PIB, ou seja, um de cada R$3 de riqueza era tirado da indústria, nasceu aí na Bahia o polo petroquímico de Camaçari, por exemplo, e hoje essa gente só vende, só destrói, só desmonta. Caiu de 10% do PIB a riqueza industrial brasileira. Ô Ciro, me diga uma coisa. Você chegando na presidência da República, o Congresso Nacional, esse Congresso Nacional que o Centrão, aí, essa semana eu estava até cobrando, nunca mais ouvi falar daquele general Heleno que cantava, se gritar Centrão, não pega um, meu irmão. Pois é, o Centrão foi de Fernando Henrique, de Lula, de Temer, de Dilma e agora de Bolsonaro. Como é que você conseguiria fazer mudanças sem ter que ceder pedaços importantes para políticos que usam esses pedaços para a corrupção? Mário, a sua pergunta tem a semente da resposta. Vamos pensar juntos de novo, é tudo que eu tenho pedido ao povo brasileiro. Daqui a pouco a gente vota com quem quiser, mas vamos usar esse precioso momento para amadurecer, para compreender, para debater com respeito, fraternalmente, mas com franqueza o que está acontecendo no Brasil. A pergunta simples é, conciliar com o Centrão dá certo? Olha, é a ciência da tragédia. O PSDB, depois que o Fernando Henrique governou, nunca mais ganhou uma eleição nacional. Anote aí. Boa parte pelo colapso econômico, ou seja, o modelo econômico destrói lideranças, e a outra parte é pelo escândalo político. Esse Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, era o líder do governo Fernando Henrique. Mas então vamos adiante. Deu certo com o Lula? Caramba, o Lula foi bater na cadeia. O Lula nomeou o Roberto Jefferson, entregou o Correio para o Roberto Jefferson, o Lula entregou o DENIT para o Valdemar Costa Neto, todos condenados e presos, e o Lula, ele mesmo, a maior liderança popular do país, foi preso. Dá certo isso? Depois a Dilma conciliou com essa gente, e a Dilma foi derrubada. Depois o Michel Temer botou essa gente no centro do poder, esse Ricardo Barros era líder, era ministro da Saúde. O Michel Temer saiu pela porta dos fundos, nem disputou a reeleição, porque ele não tinha nenhuma chance, desmoralizado que foi pelo desastre econômico e pela corrupção. E essa conciliação com esse tal Centrão, e o Michel Temer foi bater na cadeia. E agora a pergunta é, o Bolsonaro está dando certo? O Bolsonaro está se desmoralizando. Esse cidadão teve uma oportunidade de ouro, a honra de receber quase 58 milhões de votos para o nosso povo.
joga tudo fora. E assim, e a conciliação em nome de quê? E aqui começa a minha resposta, como é que vai ser o meu governo. Meu governo é dizer para o povo, todo dia, como eu vou começar dizendo agora, eu não sou candidato a imperador do Brasil, sou candidato a presidir esse país, a servir esse país, se na convenção, na hora própria, o meu partido me indicar, eu quero liderar uma mudança de modelo econômico e uma mudança da gestão política do país. Como é que a gente faz? Primeiro, anuncia o que você pretende fazer antes, para que o voto do povo não seja dado a uma pessoa, mas a um conjunto de ideias, porque isso estabelece um efeito plebiscitário, ou seja, o povo, quando votar em mim, vai estar votando num conjunto de propostas e ideias, e os deputados que forem eleitos vão estar sabendo de que eu fui eleito com esse conjunto de ideias. Então isso diminui a distância daquele tipo de político que está virando esse populismo. Então, vai votar picanha e cerveja, porque o Lula, picanha e cerveja, todo mundo vai poder voltar a viajar de avião. Isso tudo é mentira. Isso não aconteceu picanha e cerveja nunca no Brasil, e nem o pobre jamais entrou no avião, a não ser com 12 vezes pagando 4.000% de juro e sair todo mundo inadimplente no SPC, enfim. Mas o que eu quero dizer é isso. Primeiro, então, moderar a promessa e estabelecer uma relação com a inteligência do povo e não explorar essas paixões, esses ódios, essas mesquinharias que estão destruindo a inteligência do povo brasileiro. Segundo, avisar com todos os S's e R's. A quem o povo eleger para o parlamento é com eles que eu vou negociar. Então é preciso que a gente tenha clareza. Nenhum desses deputados está lá nomeado ou caído de paraquedas. Todos lá estão eleitos pelo nosso povo. Portanto, eles têm legitimidade derivada da sua relação com o povo. O que quer dizer, meu irmão, minha irmã, por favor, pense mais quando você for votar num deputado. Por que você vota num deputado e depois esquece o que ele está fazendo e ele vai lá e vota tudo contra o seu interesse, vota uma reforma trabalhista selvagem, vota uma reforma da Previdência estúpida, que não resolve nada e pesa em quem é mais pobre e mantém e agrava os privilégios do Brasil? Fazer isso. Mas tem uma chave depois que acontecer a eleição. É o tipo de negociação e o tempo dela. Se você bem reparar, as negociações desde o Fernando Henrique e do Lula não são para reformar o país. São para se manter no poder. São para evitar a CPI, ou seja, você se acerta com os bandidos para evitar que os bandidos apurem a sua bandidagem. Isso é um negócio, se eu não tenho um rabo de palha, e todo mundo tem que examinar, porque eu tenho que examinar todo mundo. Né? Se eu estou denunciando a corrupção, eu não posso ter uma vida suja no passado. É preciso olhar, ver de onde é que o cara vem, quem ele é. Então, enfim, é um esforço pedagógico, humilde, para ajudar a gente a aperfeiçoar a democracia. Mas qual é a chave aqui? A chave é negociar com o parlamento, tendo os governadores e prefeitos como mediadores das bases desse novo projeto nacional de desenvolvimento. E marcar o debate para reformar o país para 6 meses. E ao cabo desse grande debate, em que todos serão consultados, os partidos políticos, os deputados, com a mediação dos governadores e prefeitos, que funciona na vida brasileira, nós vamos pedir ao Congresso que ele nos dê a faculdade de mandar essas reformas ao voto direto do povo brasileiro. Já não é mais tempo, em pleno século XXI, da gente ficar praticando a democracia do século XIX. Ou, por que alguém vai aceitar no Congresso Nacional aumentar imposto para rico, para beneficiar pobre, se os ricos mandam na operação do Congresso, se essa operação for clandestina nos gabinetes de suborno em Brasília? Então tem que trazer o debate direto para o povo, como a Europa faz, os Estados Unidos faz, todo mundo moderno, democrático moderno faz isso. Então eu vou mandar 3 reformas a direto voto popular. A reforma política, a reforma das contas do sistema de impostos do Brasil, vou aumentar imposto para os mais ricos, diminuir para a classe média e diminuir bastante para a população mais pobre. Isso se faz trocando a incidência do consumo. Hoje uma cidadã que está nos ouvindo aí paga 40% de imposto numa ligação de celular do pré-pago sem nem saber que está pagando. E os ricos pagam menos de 1,5% da renda deles quando a gente apura lá em cima. Hoje tem aqui o escandaloso número no estado de São Paulo, na manchete. Eu vi, rapaz, comente aí, vai, Roceiro. Pois é, em que 230 bilhões de reais foram distribuídos de renda para pessoa física sem nenhum puto de imposto. Enquanto isso, o cidadão que está nos ouvindo, que ganha R$ 2.050, paga 15% de imposto. Isso eu falo há muitos anos, Mário. Eu sei. Olha, eu cobrei esse imposto de renda progressiva e sobre lucros e dividendos quando eu fui ministro do Itamar.
Isso é que o povo brasileiro precisa saber. Eu já cobrei. Por isso que ao invés de dizer que eu sou um cara que cobra imposto de rico, para dizer de onde é um dinheiro para abrir creche, para a mãe de família poder deixar o filho bem alimentado, bem cuidado e poder ir para a batalha da rua, eles me chamam de bocão. Mas aqui está tudo estudado. Isso, volto a dizer, Mário, não é coisa da minha cabeça. Eu até gostaria de ser um pensador original, mas isso são as melhores práticas internacionais. Esse país nosso é saqueado. E saqueado com o crime perfeito em que aquela fração dita de esquerda joga uma migalha para o povo. Aquilo que eu te falei, paga 4 trilhões com T de tapioca. Meu irmão sabe o que é 1 trilhão? 1.000 bilhões com B de bola. E 1 bilhão são 1.000 milhões. Percebe? Então é dinheiro que gente besta como nós não sabe nem contar. 4 trilhões de reais o Lula pagou de juros durante o período que o PT governou o Brasil e 330 bilhões foi distribuído para a população com a Bolsa Família. Volto a dizer, Bolsa Família é bom? Muito bom. É a diferença de comer ou não comer para muita gente. Mas é isto que nós queremos para o nosso povo, 4 trilhões para meia dúzia de barão e 330 bilhões por 14 anos. Isso foi 14 anos, divida 330 bilhões por 14 anos, para você chegar na mixaria de 150, 170 reais, que é o que se paga de Bolsa Família. Enfim, esse conjunto de respostas é que vai iluminar o debate no Brasil. Ô Ciro, André Uzeda, mais uma pergunta para você, Ciro. Ciro, você explicita muito bem assim, o seu projeto no seu livro, né? Projeto Nacional, o Dever da Esperança. E você cita assim, as etapas, os pontos que tem que atacar, fala do tripé macroeconômico que você citou aqui também, fala da renda mínima. Minha pergunta é a seguinte, se você cumprir todo esse seu planejamento, né? Você conseguir chegar à presidência em 6 meses, conseguir pactuar com governadores e prefeitos, conseguir ali minimizar o poder do Centrão e emplacar todas essas reformas. Vamos dizer assim, no melhor dos cenários, tudo acontece do jeito que você planeja. Você falou que o Brasil consegue alcançar e superar esses gargalos. Eu queria saber de você que Brasil que surge a partir desse seu projeto, né? Mas não o Brasil positivo que você pensa, né? Que é igual à Espanha. Quais são os problemas que o Brasil vai passar a enfrentar a partir do seu projeto? Inclusive, porque assim, a gente sabe que a história não encerra, né? Fukuyama já foi superado, a história não acaba ali. Então, mesmo que seu propósito se atinja, qual é o Brasil que vem, assim? E aí eu falo desse Brasil obscuro mesmo, desse Brasil raivoso, desse 15% que você citou. Que Brasil surge mesmo com o seu projeto se tornando vitorioso? Olha, André, é muito importante a sua pergunta para que a gente deixe com muita clareza escrito para o povo brasileiro que o que eu tenho capacidade de poder entregar é uma virada no jogo. Essa virada no jogo eu tenho condição de produzir sem nenhuma dúvida, e não é por mim, é porque eu represento um conjunto de ideias que tem sido amadurecida tanto na história do Brasil, falei aqui, o Brasil crescia 6,5% ao ano durante 50 anos, e se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo, que está fracassando é a política. Então, eu proponho mudar a política. A ferramenta de envolver governadores e prefeitos não é ingênua, eu sou uma pessoa muito experiente, muito amadurecida. Guarda coerência com a história do Brasil, mas fundamentalmente guarda coerência com o momento que nós estamos vivendo. Hoje, se tiver um prefeito nos ouvindo, eles estão simplesmente sufocados. O Pacto Federativo Brasileiro foi destruído. 23 estados brasileiros não estão dando conta de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, estão com a despesa maior do que a receita corrente líquida. Outro dia eu vi o governador do Rio Grande do Sul, né, no debate, dizendo que fez o ajuste fiscal do Rio Grande do Sul. Não é verdade, sabe? Não é verdade. Ele está com a liminar que o Rio Grande do Sul não está pagando a dívida para a União Federal. Percebe isso? Na hora que essa liminar cair, ele vai explodir de novo a conta. E ele faz a conta com receitas que entram uma vez e não entram mais nunca. Por exemplo, os aportes para socorrer o auxílio emergencial, para socorrer o enfrentamento da pandemia. E eu não estou dando esse exemplo, senão para atestar o seguinte: 23 estados estão quebrados. Então eu não tenho a ingenuidade de que eu vou fazer um acordo com os governadores de boa fé pelos meus belos olhos, que não são tão belos assim. O que eu vou fazer? Eu vou reestruturar o Pacto Federativo. Já estudei tudo. Essa minha mania de estudar as coisas, de propor para o povo coisa séria, em vez de ficar com picanha, cerveja, papo furado, de bolsonarismo, boçal, né? O que eu estou propondo? A dívida pública que estrangulou os estados e municípios são 600 bilhões de reais. 4 estados pegam 80% disso. Ou seja, 400 bilhões de reais é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Esses 4 estados, se a gente reestruturar a dívida
condicionando essa reestruturação da dívida, uma retomada do investimento, com prioridades condicionadas a essa negociação, que passam por aquele redesenho das reformas do país. Imagina, as bancadas vão entrar nisso, porque cada um desses estados terá uma folga para voltar a investir depois de 15, 20 anos de colapso. De novo, esse modelo de constrangimento do Pacto Federativo foi montado pelo Fernando Henrique e mantido e agravado pelo Lula e a Dilma. Você tem formas de apuração do endividamento do setor público que são ridículas no Brasil. Um município importante de Itabuna, na Bahia, tem capacidade, a lei autoriza que ele se endivide duas vezes a sua receita corrente líquida. Aí vai para o Tesouro com um projeto de financiamento do CARF ou do Banco Mundial para fazer saneamento básico, moradia popular, ou fazer saúde, ou fazer qualquer coisa. O Tesouro, arbitrariamente, desde o governo Fernando Henrique, /Lula, /Dilma, não muda nada, né? Eles pegam, reduzem isso para uma vez a receita corrente líquida. E sentam em cima e não dão aval da União. Caramba, é a mesma coisa você pegar um dinheiro que tem 3 anos de carência, 12, 15, 20 anos para pagar, com taxa de juros LIBOR. Eu estou falando coisas aqui que eu tenho certeza que o povo não está entendendo. Mas a gente precisa mostrar para o povo que tem caminhos, que a decisão política que é capaz de fazer, se a gente não botar um estagiário na presidência da República, se botar alguém lá que tem equipe, que estuda, que sabe os caminhos, que sabe onde é que está o dinheiro. E isso, meu caro André, vai permitir o país virar o jogo. Vamos pegar aqui. Qual é a virada do jogo para o povo? A virada do jogo para o povo basicamente é a seguinte. No primeiro dia, eu passo o pente fino nas renúncias fiscais que o país faz. O que é renúncia fiscal? É um imposto que os grandes devem e que o governo, ao longo dos anos, desses anos todos, a Dilma fez uma rodada terrível disso, o governo vai dispensando, sem nenhuma contrapartida, porque às vezes o incentivo fiscal tem a contrapartida no emprego, então está tudo certo. Mas passar o pente fino em 320, 350 bilhões, se a gente tirar 20% disso, né, dá 70 bilhões de reais. Aí com 70 bilhões de reais, na mesma hora você tem que revogar o teto de gasto, você vai para uma obra que vai começar no primeiro momento, que é a retomada das obras públicas paradas no Brasil. Por que são prioridades? Porque já estão licitadas, já estão licenciadas do seu ponto de vista ambiental, e às vezes pequenos probleminhas no Tribunal de Contas, você faz um racha aí, uma coisa você limpa e retoma. Por exemplo, na Bahia tem a FIOL. Na hora que eu retomar uma obra como a FIOL, eu boto 8 mil, 6 mil, 5 mil pessoas trabalhando em construção civil. O Brasil está importando trilho. Percebe? Isso é o outro flanco. Se eu vou fazer uma encomenda pesada para concluir a FIOL, concluir a Transnordestina, fazer os ramais da Norte-Sul, etc., que é um grande plano de infraestrutura, eu tenho que imediatamente chamar a turma da arcearia brasileira e ver se eles têm capacidade de retomar a produção de trilho. Porque o Brasil está importando trilho do estrangeiro. Não tem cabimento nisso. Percebe? E assim, 17 bilhões de dólares é o Complexo Industrial da Saúde. Demora um pouquinho mais, mas não é tanto mais. O dinheiro já está aí, ouvindo a conversa. O que eu vou fazer? Pegar a Universidade Federal da Bahia. Qual é o lugar mais pobre da Bahia? Porque a compra governamental me permite isso. E ela está autorizada pelo Estado do Brasil na Organização Mundial do Comércio. Pois bem, vamos organizar aqui uma incubadora de empresas, vamos pegar a garotada aí do setor de biologia, de química, de farmácia, ou de engenharia, sei lá o que for, e vamos incubar aqui e o governo vai comprar, a partir dos mais simples para os mais complexos. Então, francamente, máscara de proteção, o Brasil está importando, gente baiana querida, importando da China. Sabe, o Brasil sabe fazer vacina. Há 120 anos o Instituto Butantan fazia a primeira vacina no Brasil. Nós estamos agora no fim da fila, dependente de princípios ativos, que o Brasil pode perfeitamente verticalizar sua produção aqui, porque até a patente está vencida. Não demorou 3 meses, nós importando respiradores no começo da pandemia, a Universidade Federal da Paraíba desenvolveu um respirador que não saiu do papel porque não tem escala, não tem financiamento, não tem empreendedor privado interessado nisso. Enfim, isso tudo pode ser organizado e todo mundo vai ver os sintomas disso. Né? Então, a virada do jogo eu posso entregar. Mas mais importante é dar ao país um rumo estratégico. Que aí você discute quem vai pegar no manche, quem vai pegar na direção, mas o rumo estratégico do país, porque nada sério se faz em curto prazo. Eu também deixarei desenhado. Ciro, infelizmente nosso tempo esgotou, mas tem uma última pergunta. Com os enormes agradecimentos e o prazer de estar com você sempre.
Por que você tem tanta certeza que o segundo turno vai ser você contra Lula? Não, primeiro é o que eu desejo. O Brasil precisa se livrar do Bolsonaro pelos caminhos da democracia. Por quê? Porque o Bolsonaro é a morte, o Bolsonaro é o atentado violento ao pudor, o Bolsonaro é a milícia do poder central do Brasil, o Bolsonaro é o assassinato em massa, o Bolsonaro é a ignorância elevada à enésima potência, o Bolsonaro é a vulgaridade, o Bolsonaro é a milícia, enfim, o Bolsonaro é tudo de ruim. Então seria muito importante que o povo brasileiro tivesse a oportunidade de votar sem uma espada na cabeça, dizendo, não, eu vou engolir todas as falcatruas do Lula, a falcatrua do lulopetismo, todas as contradições de terem destruído a economia brasileira, porque eles têm que me livrar do mal maior que é o Bolsonaro. Então eu luto pelo impeachment, porque ele cometeu crime de responsabilidade, e luto no campo eleitoral para que a população se livre dessa praga que se abateu sobre nós, para que a gente possa discutir o que interessa, o futuro do país. E definitivamente, assim, eu acho que essa possibilidade está se desenhando. Eu não acho que ela já aconteceu, eu sou muito humilde para saber o tamanho da minha tarefa, a necessidade que eu tenho de cada brasileiro me ajudar, pelo menos a refletir sobre o que eu estou ponderando, para que a gente tenha a capacidade de atravessar e discutir o futuro do Brasil. Sem isso é ódio, paixão, ódio. Um ódio novo não altera, não substitui um ódio antigo. E de ódio em ódio o Brasil está sendo destruído. Valeu, Ciro. Obrigadão, viu? Um prazer enorme Grande mesmo. Mário Pérez, muito obrigado a você e a toda a gente querida da nossa Bahia.